Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula do podcast Nova Terceiro Setor. Eu sou o professor Wellington Ribeiro, especialista em gestão de projetos sociais. E a gente já tem conversado aí ao longo dessas aulas sobre temas relevantes. Na aula anterior, nós paramos ali no meio do caminho, onde a gente estava falando sobre inteligência artificial aplicada à rotina de uma instituição, de uma OSC. E eu quero agora, junto com você, ver mais algumas coisas, dar continuidade naquela nossa aula. Mas antes de avançar, eu quero mostrar para você aqui uma coisa que eu fiquei devendo para você na aula passada e o nosso auxiliar técnico aqui me explicou. Lembra que eu gravei um áudio com uma inteligência artificial aqui no Canva? Aqui, cadê? Voz de IA, lembra que eu gravei aqui? O aluno que participe e pratica as aulas do podcast é o mais eficiente na sua instituição do terceiro setor? Aí a gente lançou, né? E por que não saiu o áudio? Eu prestei atenção, amigos. É porque é o seguinte, ó. Aqui no meu computador tem um cabo HDMI que está indo para a mesa de som. Então o som está indo todo para lá. Nós vamos fazer aqui agora uma mudança. Eu tinha que tirar aqui. Eu vou tirar o meu microfone, tá bom? Daqui. Que eu quero que você escute. Deixa eu aumentar aqui no máximo o volume. Eu vou colocar aqui agora, voltei. Eu quero que você escute como é que ficaria então esse áudio da voz da inteligência artificial aqui no Canva. O aluno que participa e pratica as aulas do podcast é o mais eficiente na sua instituição do terceiro setor. Tá vendo aí? Vocês ouviram? Que coisa bacana. Então, assim, tem como a gente, já aqui nesse nosso aplicativo do Canva, usar aí a inteligência artificial. Que massa, né? E a gente já viu muitos vídeos com essa vozinha, né? Muito bem, onde é que nós paramos, professor Wellington? Essa é a nossa aula número 12, não, é a nossa aula número 13. Eu vou até mudar aqui agora para você. Aqui a gente faz assim ao vivo. Aula 13. Pronto. Ó. Opa, deixa eu voltar aqui pro HDMI, porque senão vai continuar aqui. Aí vai prejudicar a nossa gravação. Pronto, voltamos para o HDMI. Então estamos aqui na nossa aula 13. Ok? Deixa eu voltar aqui para 12. Tá vendo? Aqui, ó. Olha só como é bacana essa dinâmica aqui, ó. Você com o Canva pode usar e abusar de uma forma muito rápida dessas ferramentas. E nós paramos aonde? No carrossel. Lembra? Voltamos aqui então para o chat GPT. Gente, olha, existem muitas outras inteligências artificiais que você pode utilizar que fazem esse mesmo serviço que o chat. Por que eu estou mostrando vocês o chat? Eu não estou fazendo nenhum merchandising, nenhuma propaganda dele. É porque foi o primeiro que me apareceu e eu acabei me familiarizando um pouco mais com ele. Mas se você já tem uma outra inteligência artificial que desenvolve para você com facilidade, legal. Se alguém da sua equipe tem uma outra sugestão também de inteligência artificial, eu acho que é sempre válido você pesquisar, você experimentar, testar. Até porque elas estão aí ainda em caráter experimental, algumas IAs, né? Então vale muito a gente poder não ter a mente fechada e, claro, explorar tudo que é possível. Voltando aqui então, post dia 1 carrossel. O maior problema das escolas é a gestão emocional. Sugestão da imagem. Imagem de sala de aula com alunos aparentemente dispersos ou pensativos. O maior problema das escolas hoje não é conteúdo. Primeiro slide. Slide 2. Imagem de um adolescente sozinho, cabeça para baixo e olhando para o celular. É a sobrecarga emocional, o texto. Slide 3. Imagem de um conflito escolar ou grupo isolando alguém. Qual é o texto? Ansiedade, conflitos, baixa autoestima e falta de escuta. Imagem 4. Imagem sua conduzindo dinâmica ou uma imagem simbólica de roda de conversa. E aí vem o texto. Educação emocional não é luxo, é necessidade. Imagem 5. Imagem institucional da nova matriz ou da sua instituição. Identidade visual do seu projeto. Conheça o projeto Caixa de Emoções. E aqui ele me dá uma legenda. Olha só, ele dá a legenda para eu colocar no post. As escolas estão cheias de conteúdo, mas estão vazias de escuta.
Estamos formando adolescentes com acesso à informação, mas emocionalmente sobrecarregados, ansiosos e sem ferramentas para lidar com o que sentem. Conflitos, disciplina, isolamento, explosões emocionais, tudo isso não começa na matéria escolar, começa dentro. O terceiro setor precisa entender algo urgente. Impacto social também passa por gestão emocional. Por isso que nasceu o Caixa de Emoções, um projeto estruturado para trabalhar consciência emocional, escuta ativa, responsabilidade afetiva e fortalecimento interno dentro das escolas públicas. Não é palestra motivacional, é método, é prática, é transformação aplicada. Se você acredita que educação vai além do conteúdo, comente "eu acredito". Lembra que a gente falou na aula sobre storytelling, postagem do CTA, que é o chamado à ação? Poste aqui, ó, comente "eu acredito". Ou envie essa mensagem para alguém da área educacional. Vamos começar um movimento no Distrito Federal. Hashtag, ele deu até as hashtags, ó. Terceiro setor, educação emocional, Caixa de Emoções, impacto social e o nome da minha instituição. Tá vendo? E aqui ele vai me dar outras coisas, ó. Se você quiser, posso ajustar essa legenda para a versão mais técnica, que é o LinkedIn. Lembra que eu falei que cada rede social ela tem uma função? Então, o LinkedIn é para parceiros e patrocínios. Ele pode formatar isso aqui, uma versão mais emocional, com uma carga mais forte emocional, ou dados e estatísticas para reforçar a minha autoridade. E aqui eu posso ir ajustando. Cara, mas você já viu? Olha, vou falar para vocês aqui, ó. Quanto tempo vocês acham que eu iria levar para escrever esse texto, essa legenda? Eu ia levar muito tempo. E em quantos segundos o chat fez para mim? Rapidinho, ele me deu aqui sugestão de imagem, texto de cada imagem do carrossel, e aí então ele ainda me dá a legenda. O que eu faço aqui? Entro no meu Instagram da minha instituição, copio, colo, pum, pronto, foi embora, já fez a postagem. Percebem como a inteligência artificial aqui ajudou bastante? E aí, amigos, olha só. Vamos aqui, estruturou os 30 dias, eu voltei lá em cima no carrossel, tá? Ou na sugestão dele. No segundo dia, ele disse que eu posso fazer um Reels, não foi? Ele falou assim, ó, segundo dia faço um Reels. Aí eu vou pedir para ele me dar agora qual é a legenda desse Reels. Eu vou pedir agora, eu vou fazer agora esse comando. Eu posso copiar aqui, posso colar no texto e aí eu vou mudar aqui, segundo dia, ok? Reels do dia 2. Ele sabe que no dia 2 ele me sugeriu um Reels. Então, sugestão de imagens, cenas para o Reels. Cena de 1 a 3 segundos. Você olhando diretamente para a câmera. Os adolescentes não estão fracos. Cena 2. Aí ele vai me dando, olha. Imagem de um jovem no celular, rolando Reels de rede social. Corte rápido com palavras aparecendo na tela. Comparação constante como se fosse aquelas piscando. Ele vai até dando aqui a sugestão de como pode ser feito. Cena 4, cena 5. E aí vem a legenda. Tá aí, ó. Que massa. Segue o mesmo padrão, ó. Nunca houve uma geração com tanto acesso à informação e ao mesmo tempo tão pressionada emocionalmente. Olha, eu tô vendo que no final das contas você vai fazer esse meu projeto social aí na sua cidade, né? Um brinde a isso, um brinde. O que é bom é para ser copiado, tá? Já dizia o velho pensador, na vida você precisa ter duas coragens. Coragem de inventar e coragem de copiar. Então, se você tem coragem de inventar, inventa. Se você não tem coragem de inventar, você tem que ter coragem para copiar. Copia. E é isso aí mesmo. A vida segue, tá certo? Então, pode desenvolver esse projeto aí. É um projeto de ouro. Você está aí recebendo já várias dicas. Então, tá vendo só como o ChatGPT deu pra gente aí a legenda? Aí, beleza, eu gostei da legenda. O que eu posso fazer? Eu posso dar um comando para ele. Gostei da linha de pensamento. Faça todos os outros 30 dias. Mas antes disso, percebe o que eu fiz aqui, ó? Ele me deu sugestões. Vamos lá em cima de novo? Só para a gente entender isso aqui.
Ó, vamos aqui no nosso planejamento, ó. Ele deu no primeiro dia carrossel, segundo dia rios, terceiro dia post, quarto dia bastidores, quinto dia post interativo. Então ele me deu 5 modelos. O que eu sugiro você fazer? Faça o que eu estava seguindo lá embaixo. Eu pedi para ele fazer o primeiro, o segundo. Faça individualmente os 5 primeiros dias. Por quê? Porque os outros dias da semana para frente, ele vai apenas seguir a lógica do que ele fez para você inicialmente. Então é muito legal você validar cada um dos dias, cada uma das modalidades. Post, Reels. Agora vamos fazer aqui vídeo, Reels. Tá? Vamos fazer o post, só para a gente validar o post, e depois que a gente validar, ele pode fazer então todos sequenciais. Faça o terceiro dia, é o meu comando. Crie o terceiro dia. Aí ele vai para o dia 3, um post educacional. Aí, olha, ele vai estar dando aqui a sugestão de imagem, slide 1, slide 4, slide 5, fechamento. E me deu a legenda. Tá vendo? Que legal? Vamos fazer, por quê? Porque aqui ele fez um post educacional. O que é educação emocional no terceiro setor? A gente está educando o nosso público. Aí ele trabalhou ali a educação emocional. Vamos fazer o quarto dia só para a gente fechar esse ciclo semanal. Crie apenas a legenda do quarto dia com sugestão de imagens a serem utilizadas. Vamos lá. Quarto dia, ele me deu o que é bastidores. Então, eu vou ter que fazer uma postagem de bastidores, aquilo que está acontecendo aqui, tá? Aí, o que ele me deu a sugestão? Projetos sociais precisam de método, não apenas de boa vontade. Sugestão de imagem, uma única foto. Você sentado com o notebook aberto, caderno de anotações, cronograma visível, material de projeto sobre a mesa. Impacto social começa no planejamento. Já pensou que massa, ó? Ajusta aí na cadeira, você aqui, pai, tal, e uma foto na mesa. Projeto social começa no planejamento. E aí ele deu a legenda de uma opção 2, se eu quiser fazer bastidores via carrossel, e me deu a legenda aqui, ó. Antes de entrar em uma escola, existe planejamento. Antes de aplicar uma dinâmica, existe método. Antes de falar sobre emoções, existe estudo e estratégia. No terceiro setor, precisa amadurecer essa mentalidade. Impacto social exige gestão. Receba! Tá vendo? O chat GPT nos levando a se profissionalizar. O terceiro setor precisa amadurecer essa mentalidade. Impacto social exige gestão. Tá vendo aí, amados? Que coisa bacana? O Caixa de Emoções não é improviso. É um programa estruturado, com objetivos claros, etapas definidas e visão de expansão para o Distrito Federal. Aí você teve o texto aqui top das galáxias. Se você lidera uma OSC ou projeto social, responda. Sua iniciativa está estruturada para crescer ou depende apenas de sua energia pessoal? Então, é muito fera. Vamos fazer aqui o quinto dia? O quinto dia, porque aí a gente fecha o ciclo. Quinto dia. Vai lá. Executa, obedeça. Post interativo. Se sua OSC fechasse hoje, alguém sentiria falta? Olha o tema que ele sugere, já é uma pancada, né? E aí, sugestão de imagem. Opção 1, foto sua, forte e reflexiva. Você olhando diretamente para a câmera, expressão séria ou reflexiva. E o texto. Se sua OSC fechasse hoje, alguém sentiria falta? Opção 2, carrossel provocativo. Aí ele dá aqui a sugestão do carrossel. E aí, no final, ele dá a minha legenda. Olha só que fera. Pronto, gostei. Gostei do que ele fez nos 5 dias. E agora, o que eu faço? Agora você vai dar o comando final. Gostei de todas as sugestões dos 5 dias. Ponto. Agora, faça todo o restante do mês, seguindo exatamente essa estrutura
que me mostrou. E quero muita criatividade e inovação. Pois lembre que estamos sendo os precursores nesse projeto e a nossa imagem vai girar o mundo inteiro, ok? Agora eu vou dar aqui um outro comando para ele. Uma fala. Eu gosto de brincar com o meu chat. Conto e acredito no seu potencial. Olha agora o que ele vai fazer. Ele responde aqui, ó. Vamos elevar o nível então. Agora entramos na fase de expansão, autoridade e movimento global. Aí ele vai dar. Vou manter exatamente a mesma estrutura. Tema, sugestão, imagem e legenda. E aí pronto. Ó, dia 6. Olha aí, ó. Dia 6, ele já entra como funciona, tal, imagem, tudo direitinho, legenda. Dia 7, Rios. Dia 7, aí ele vem dia 8, 9, e aí vai, todos os dias, ok? Eu não gosto, eu particularmente não gosto muito de mandar ele executar comandos muito longos, porque a tendência é que nos últimos ele comece a ficar preguiçoso. Olha só aqui, ó como ele já está me dando no dia 20, ó. Caixa de emoções para uma escola, blá, 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 tá vendo? Olha o dia 21, ó, tá vendo como ele ficou picareta? Olha só, me dando só uma frase. E aí eu puxo a orelha dele aqui, ó. Se quiser, a gente pode fazer, ó. Aí, então assim, eu aconselho você a não dar esses comandos extensos, tá? Eu acho que na versão paga, na versão Pro, ele faz um pouco mais. Só que ele também vai chegando um momento em que ele vai diminuindo a energia dele. Então você toma muito cuidado com isso. Eu fiz questão de mostrar isso aqui para você, só para que você entenda que a inteligência artificial ainda tem as suas limitações. E precisa do feeling humano, precisa desse nosso olhar crítico para a gente poder desenvolver e extrair da melhor maneira possível o nosso resultado. Tá bom? Então, você gostou aí desse planejamento que nós fizemos agora, juntos aqui, para as nossas redes sociais de 30 dias? Cara, vocês viram como é bacana? Eu quero agora, junto com você, fazer outra coisa. Ó, gente, ó. Aqui, ele dá uma opção de compartilhar, ó. Você pode compartilhar com outras pessoas que tenham ChatGPT. Você pode copiar o link e mandar para uma outra pessoa abrir no ChatGPT dela. Então, é muito legal essas novas ferramentas, tá bom? Essas opções. Vamos agora fazer uma outra coisa. O que nós fizemos hoje? Hoje nós fizemos isso aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Gente, que legal, né? Isso aqui é muito bacana. Então, hoje nós estamos aqui na nossa aula 13 e nós exploramos o ChatGPT para fazer o planejamento das redes sociais, certo? Então, nós fizemos o planejamento. Deixa eu fazer aqui uma outra pesquisa com você, rapidinho, ainda relacionado às redes sociais, e depois eu quero migrar para outro ambiente, que é o ambiente de elaboração de um projeto, comunicação, carta, e-mails. A gente vai fazer isso aqui juntos. Deixa eu só vir aqui no chat e fazer uma outra coisa com você. Ó, você vem aqui então, novo chat. Quero saber quais são as principais redes sociais que eu deva utilizar para o melhor alcance e comunicação do projeto
Caixa de emoções. Então, lembram que eu falei nas outras aulas que a gente precisa ter uma rede social para cada coisa? Né? Cada uma tem um objetivo. Então, eu estou fazendo essa pergunta aqui só para que você também faça essa pergunta. Lembra que eu apresentei para você 11 redes sociais? Então, antes de você entrar nessa rede social, de você abrir uma conta, pergunta para o ChatGPT se o seu público está lá, se esse projeto vai ser mais bem visto lá ou não, porque você pode economizar. Então, olha, ele está me dando aqui, ó. Para a gente ter um grande alcance, com adolescentes, família e escola, a gente precisa estar onde? Onde o adolescente está, onde os pais estão, onde as escolas e as instituições parceiras estão. Tá certo? Então a gente vai para lá. E o que ele está me sugerindo? O Instagram. Por que usar? É uma das plataformas mais fortes de alcance orgânico e construção de comunidade. Isso é verdade. Então, eu preciso ter uma conta no Instagram. Público atingido: adolescentes, pais e educadores. Ok? TikTok. Por que usar? Alcance orgânico forte, especialmente com adolescentes. Então, o TikTok eu vou alcançar a molecada, a garotada. Vídeos curtos e tal. Então, a gente vai conectar essa garotada. De repente, a gente pode fazer o caminho inverso. Ao invés da gente pode trabalhar nas duas linhas. Nesse meu projeto aqui, eu vou trabalhar em duas linhas. Ao mesmo tempo que eu vou trabalhar com as escolas, eu também vou provocar os adolescentes. Quem sabe os adolescentes provocam a escola a chamar o projeto para lá. Percebe? Então, a gente tem como fazer isso. TikTok. Terceiro, YouTube. Por quê? Constrói autoridade profunda e permite conteúdos mais estruturados. Então, aulas completas sobre emoções, palestras nas escolas, séries temáticas sobre ansiedade na adolescência, etc. e tal. Terceira rede, WhatsApp, que é um canal direto e pessoal. Quinta rede, LinkedIn. Para quê? Para a gente formar parceiros, né? Então, ó, se você quiser um projeto Cresça no DF e depois nacionalmente, você precisa de um posicionamento institucional. E o LinkedIn é a melhor rede social para isso. Então, olha só a estratégia online que ele me deu, o caminho mais forte. Eu vou falar para vocês, eu não pensava que eu deveria ir para o TikTok. Ele está me falando isso aqui agora. Eu estou aqui refletindo sobre isso e vendo que de fato faz sentido. Então, se ele me organizar por prioridade o projeto Caixa de Emoções, ele me mostra que eu preciso Instagram, base emocional e visual, TikTok, crescimento e viralização, YouTube para autoridade, WhatsApp para comunidade e LinkedIn para expansão institucional. Cara, olha só que ferramenta massa, né? Como é bacana a gente conversar com ele, porque ele já diz o que eu tenho que fazer. Então aqui não adianta eu ir para o Telegram. Meu público não está no Telegram. Não adianta eu ir para o Kawaii, não adianta eu ir para outras redes. Até o Facebook. Percebe que ele nem falou para mim no Facebook? Então eu preciso ter aqui uma linha. Por que eu vou estar no Facebook? Porque hoje o Instagram e o Facebook, eles acabam fazendo a mesma postagem, né? Então você já ganha 2 em 1. Então é uma vantagem por isso. Pergunta estratégica. Aí ele me dá uma pergunta estratégica aqui para eu refletir. Você quer que o Caixa de Emoções seja apenas um projeto ou quer transformá-lo em um movimento replicável em todo o Distrito Federal e depois no Brasil? Desculpa. Você está vendo aqui que a inteligência ela está me trazendo conteúdos que eu já conversei com vocês na aula? Ué, isso aqui tem que ser transformado num movimento. Então, se eu quero um movimento, aí ele vai me dar um planejamento. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Eu vou fazer um plano estratégico de presença digital, vou fazer um funil de comunicação ou um calendário de 30 dias específicos para cada rede. Ele me deu 5 redes aqui em cima, ó, e ele vai me sugerir um calendário para cada uma delas. Gente, fala a verdade. Isso aí ajuda ou não ajuda? Ajuda demais, meu amigo.
Quanto tempo eu levaria para fazer isso aí para cada uma dessas redes sociais? Como é que eu ia pensar sozinho em usar cada uma dessas redes de forma estratégica, como está sendo sugerido aqui nessa estratégia inteligente? Olha, é muito possível que o terceiro setor esteja capengando tanto em algumas instituições exatamente porque não tem uma visão estratégica e inteligente de como usar as redes sociais. Aquilo que eu disse, você faz muito bem feito uma coisa, só que ninguém às vezes sabe. Ninguém sabe que você está fazendo isso, então isso acaba não tendo visibilidade, não tendo parceiro, tudo aquilo que a gente já conversou, né? E você está vendo aqui comigo que o chat GPT é uma ferramenta que pode ajudar demais você. Quantas pessoas você precisaria para fazer isso aqui? Manualmente? Um monte. Talvez você precise até contratar uma empresa específica, especializada. Mas aqui você pode ir fazendo. E à medida que o volume for aumentando, você, é claro, você pode ter pessoas que vão cuidar apenas disso. Beleza? Fez sentido para você? Para mim fez muito sentido isso aqui e vale muito a pena. Agora, eu quero ir para um novo chat. Antes de eu ir para esse novo chat, deixa eu ajustar aqui uma coisa. Todas as vezes que eu crio um arquivo, eu movo ele para a pasta correspondente, tá bom? Para ficar mais organizadinho, né? Ó, tá vendo? Ó, redes sociais para o projeto. Então a gente já, ó, saudações, aqui eu posso até renomear. Eu vou até renomear ele só para você ver aqui como é bacana você renomear. Então, saudações, projetos sociais, não. Projetos sociais. O que nós fizemos aqui foi sobre calendário. Não, planejamento de mídias. Planejamento de mídias. Então, você salva, renomeia, porque aí você, quando lê aqui no título, você já sabe o que é, tá bom? Então, sempre seja organizado, tá? Seja organizadinho, é muito legal isso. Porque às vezes você vai começar uma pesquisa, você vai escrevendo a frase, o prompt, o comando. E depois ele salva mais ou menos naquilo lá. Então é muito legal que você construa o título, ok? Então vamos lá. Agora o que eu quero fazer com você? Agora nós vamos escrever um projeto. Eu já tenho esse projeto escrito. Eu comecei a conversar aqui com o chat, ele escreveu o meu projeto. Então eu quero, junto com você, escrever. Escreva um projeto de título Caixa de Emoções. Este material eu vou utilizar para apresentação em escolas públicas, mas primeiro em secretarias do DF para conseguir verba pública. Então, faça no modelo correto, com dados e custos e profissionais a serem utilizados. Custos, custos, dados e custos de profissionais e equipamentos a serem utilizados. Se tiver dúvidas, me pergunte para lapidarmos o projeto. Ele vai me dar aqui, ó. Ele vai perguntar, mas deixa eu dar mais algumas informações
para eles. Eu vou dar mais algumas informações aqui no comando. Tempo de execução, 6 meses. Público-alvo, adolescentes. Público-alvo, adolescentes. Escolas, não vou falar escolas não, vou deixar que ele mesmo me diga o valor de uma única escola. Tempo de execução 6 meses, público-alvo adolescentes. Vai, comando dado. Deixa ele começar a se virar agora. Wellington, excelente, passo estratégico. Vou estruturar o projeto de forma técnica adequada para apresentação em secretarias do Distrito Federal, já pensando em captação de recursos públicos, linguagem institucional, indicadores, meta e orçamento estimado. Ao final, deixarei perguntas importantes para refinarmos e aumentar a sua chance de aprovação. Tô gostando. Vamos ver? Projeto Caixa de Emoções, Programa Educacional Socioemocional para Adolescentes da Rede Pública no Distrito Federal. Identificação do proponente, aí ele me dá aqui, organização, nova matriz, natureza jurídica, organização da sociedade civil, OSC, representante, legal, Wellington dos Santos Ribeiro, área de atuação, desenvolvimento, educação socioemocional, fortalecimento e vínculos familiares e comunitários. Apresentação do projeto, olha aí, ó. Aí ele vai me dar aqui, ó. O projeto Caixa de Emoções é um programa estruturado de educação socioemocional voltado para adolescentes da rede pública do Distrito Federal com duração de 6 meses, desenvolvido em ambiente escolar. A proposta visa trabalhar autoconhecimento, inteligência emocional, gestão de conflitos, comunicação saudável, projeto de vida, prevenção à violência e evasão escolar e fortalecimento da autoestima. Aqui ele me deu a apresentação. Agora o que ele vai fazer para mim? A justificativa. Por que é importante esse projeto? Por que a secretaria precisa contratar o meu projeto? Por que um parceiro precisa me apoiar nesse projeto? Aí a gente vai falando aqui, ó, adolescência e tal, dados nacionais. Ansiedade e depressão entre adolescentes, conflitos interpessoais, baixa autoestima, desmotivação acadêmica, evasão escolar. No Distrito Federal, escolas públicas enfrentam desafios relacionados à vulnerabilidade social, conflitos familiares e exposição precoce a riscos sociais. Aí, ó, a ausência de educação socioemocional estruturada impacta no desempenho escolar, clima escolar, saúde mental, relações familiares, construção de projeto de vida. E aí o projeto, então. Qual é o objetivo? Promover desenvolvimento socioambiental, rede dos adolescentes, rede pública, fortalecimento de sua capacidade. E aí vem os objetivos específicos. Olha só que massa. Ele me dá 6 objetivos específicos. Gente, se eu fosse fazer sozinho, eu ia aqui queimar vários neurônios. Eu fiz para você aqui junto com o chat GPT, a gente deu o comando e olha quanta coisa ele já está fazendo para a gente. Olha só, vamos lá. Objetivos específicos, público-alvo, adolescentes, 120 adolescentes, uma estimativa. Idade entre 12 e 17, estudantes da rede pública do Distrito Federal, prioridade nas escolas de território de vulnerabilidade social. Este número pode ser ajustado. Metodologia. Aí ele vai dar aqui agora a metodologia, uma sugestão de metodologia. Frequência, um encontro semanal por turma. Tempo total por turmas, 24 encontros. Então, módulo temático, autoconhecimento, gestão das emoções, relacionamento e convivência, autoestima e identidade, projeto de vida, consolidação e apresentação final. Cara, que massa! 6 módulos. Olha aí, tá vendo? Aí, eu posso agora refinar. Por exemplo, cara, eu não vou conseguir fazer um encontro por semana. O que eu faço aqui? Aí eu faço um ajuste. Aqui você pode depois, lá na frente, fazer os ajustes, tá certo? Mas você percebe que ele já está dando pra gente uma metodologia aplicável.
Olha só que fera. Se você quiser, você pode adicionar, pode retirar, não tem problema nenhum. Aí, ele vai me dar aqui qual é a equipe técnica que eu vou precisar. Ó. Um coordenador do projeto, psicólogo, deu até a hora, educador social, 2 facilitadores, assistente administrativo, design de comunicação, prestador de serviço audiovisual. Tá? Então, me deu aqui. Eu posso, no final, querer fazer uma formatura, uma coisa assim de efeito. Aí eu coloco aqui, então, né? Recursos materiais, material pedagógico impresso, caderno personalizado do projeto, caixa simbólica personalizada por aluno. Bacana isso aqui, hein? Essa caixa, ó, fazer uma caixa e a galera vai lá e cola algumas coisas. Perdão. Projetor de mídia, notebook, material para as dinâmicas, kit de avaliação socioemocional, camisetas do projeto, né? Para a gente poder estar identificado como eu estou identificado aqui em cada vídeo aula. Cronograma de execução, mês 1, planejamento, alinhamento com a escola, aplicação diagnóstico inicial, meses de 2 a 5 meses, métodos, execução dos módulos. 6º mês, avaliação final, relatório e evento de encerramento. E aí, quais são os indicadores de resultado? 80% de frequência mínima dos participantes, redução de conflitos na sala de aula, aumento da percepção de autoestima pré e pós, melhora da autoidentificação e produção final da caixa de emoções, tá certo? E aí, olha aqui como ele me deu um orçamento. Então, o orçamento primeiro dos recursos humanos. Massa isso aqui, né, galera? Olha só que ferramenta, hein? Que ferramenta. Coordenador, dá o valor, tal. Psicólogo, deu aqui o valor. Educadores sociais, deu o valor. Assistente administrativo também deu um valor. RH, a gente vai ter um investimento, precisa de um investimento de R$108 mil. Vamos para a nossa estrutura. Material pedagógico, kit individual para 120 alunos. Material pedagógico, 12 mil, kit individual 18, equipamentos 8, evento final 6, comunicação 5, total 49 mil. Então, qual é o custo estimado do projeto? R$157 mil. Valores ajustáveis conforme o número de escolas e turmas. Você percebe que a gente está desenvolvendo um projeto de R$157 mil e nós queremos impactar aí durante 6 meses 120 alunos. Eu vou até fazer aqui uma conta rápida só para que você veja como isso aí é um número interessante. Ó, eu vou dividir 157 mil por 120. Então a gente vai ter um valor de investimento de R$ 1.308 por aluno. R$ 1.308 por aluno, para trazer para ele uma mudança de vida. R$ 1.308. Com esse valor, a gente pode até mesmo ir na sociedade, nos empresários, em busca de parceiros, porque você tem um valor estimado. E é claro, você pode trabalhar, né, valores aqui, como por exemplo, não, o coordenador não vai ser 4.500 por mês, vai ser um valor menor, vai ser 2.000. O psicólogo a gente pode diminuir também, o educador social. Então, você vai aí trabalhando esses valores exatamente para você ver. Ele está me dando aqui uma estimativa do projeto, tá bom? E qual é a contrapartida social? Eu vou fazer relatórios técnicos de impacto, apresentação pública dos resultados e entrega da metodologia replicável e capacitação básica para professores da escola. Então, a gente pode ter um módulo onde a gente vai trabalhar os professores dali em diante. É muito bacana isso aqui. Eu posso pedir para ele aqui, vamos chegar até o final. Depois eu volto nessa contrapartida, só para você ter noção de uma coisa, tá bom? Vou até deixar marcado aqui que é para a gente voltar depois. Sustentabilidade e replicabilidade. Lembra que a gente falou nas nossas aulas anteriores sobre um projeto ser escalonado? Então, o projeto ele precisa ser replicável. Então, o projeto foi estruturado para ser replicável em todo o Distrito Federal, podendo ser expandido por meio de convênios com as secretarias
emendas parlamentares, parcerias privadas e editais públicos. Então, a gente pode criar isso aí. Agora, como é que é o meio mais eficiente? O meio mais eficiente aqui, amigos, é você criar o seu projeto com um projeto piloto. Então, pega uma escola pequena. Eu vou pegar uma escola pequena para fazer isso, que tenha menos alunos, aonde eu consiga aplicar, testar e validar o que eu quero. Dali, então, com os resultados, aí a gente pode aumentar. Percebe que isso é possível? E aí a gente tem dentro disso aqui do nosso projeto. E aí agora, então, ele vai me dar aqui algumas respostas estratégicas, né? Olha só. Você pretende aplicar em quantas escolas inicialmente? O projeto será piloto em uma região específica do DF? Deseja incluir formação para professores? Quer incluir acompanhamento com famílias? Percebe como ele vai me dando várias coisas? Eu quero... Aí, você olhou esse projeto. Gente, em quanto tempo nós fizemos esse projeto? Muito rápido. Aqui a gente pode ajustar de acordo com a nossa necessidade. Então, por exemplo, uma coisa que eu vou pedir para ele aqui agora. Eu vou pedir para ele... É claro que, como o meu aqui é gratuito, eu vou ter essa informação só de 2 anos para trás. Mas eu acho que é válido essa informação que eu vou perguntar aqui para ele, até para trazer um recheio na justificativa do nosso projeto. Que informação eu vou pedir para ele? Presta atenção aqui comigo agora na tela. Eu vou aumentar aqui a tela e você vai acompanhar comigo. Traga algumas informações e dados de alunos agredindo professores e colegas em sala de aula no DF e no Brasil. E quero também dados sobre evasão escolar na adolescência. Então, assim, eu preciso de dados que vão me ajudar, que vão fortalecer a minha justificativa, correto? Porque isso aqui é uma lacuna do Estado. Você há de concordar comigo que na Constituição, o Estado ele não consegue e não traz a prerrogativa de dar apoio emocional. Então, a gente tem que cumprir isso aqui, suprir essa lacuna. Só que aí eu tenho que mostrar para o Estado que isso está acontecendo com o público, com os adolescentes. Então, eu quero informações de alunos que estão agredindo professores ou de brigas nas escolas e também eu quero informação sobre evasão escolar. Porque você concorda comigo que em áreas... eu vou trazer outra informação, eu quero outra informação aqui, ó. Quero também as cidades satélites do DF que são mais vulneráveis. Eu quero saber as cidades. E quero saber quais escolas estão nesses setores. Olha só o que eu estou falando aqui, ó. Eu quero saber quais são as cidades satélites que são mais vulneráveis. Eu quero saber as 3. Eu quero saber as 3. Pronto, as 3 cidades. E eu quero saber quais... Pronto, eu vou pedir 3 escolas. 3 escolas em cada um desses setores. Vamos ver o que ele me traz aqui agora, então, de informação? Ok. 3 setores. Então, agora, eu vou fazer essa pergunta para ele. Por que ele não está querendo ir? Ele está pesquisando já. Já dei o comando. Mas espera aí. Ele não foi ainda. Será que ele travou? Vamos ver se ele travou.
Se ele travou, nós vamos fazer o seguinte, ó, o que você pode fazer quando ele travar? Você pode sair, você fecha, e aí você abre ele de novo. Pronto, você vem aqui, abre o chat, já está salvo, né? Porque aqui, ó, por isso que é importante a gente deixar tudo organizadinho. Então a gente vem aqui no terceiro setor, projeto Caixa de Emoções, aí a gente já vai começar aqui embaixo, ó, lá no final. Tá? Vamos... Pronto, dei o comando. Bom quando acontece ao vivo, que você aprende ao vivo. Então agora a gente deu aqui para ele um comando que nós queremos mais informações. Ele está buscando, olha só o que ele está fazendo, ó. Buscando dados atualizados e verificáveis para fortalecer o projeto Caixa de Emoções. Eu pedi para ele brigas na escola, alunos e professores e colegas, e pedi para ele áreas de vulnerabilidade no DF, ok? E vamos ver como é que é essa evasão. Então, olha só o que ele me trouxe aqui, ó. Violência e agressões nas escolas do Brasil e do DF. Distrito Federal. Uma pesquisa aponta que 97,15% dos professores da rede pública do DF já presenciaram algum tipo de violência escolar. Cara, isso aqui é muito forte, meu. Isso aqui é muito forte. Olha isso aqui, gente. Polícia Civil do DF registrou 1.349 ocorrências criminais entre escolas num período de 6 meses no ano passado. Ou seja, a cada 7 casos por dia, envolvendo agressões, ameaças, violências físicas entre estudantes, conflitos no interior ou nos arredores de escolas públicas e privadas. Cara, só por isso aqui a gente já tem uma justificativa top para colocar no nosso projeto. Você pode, eu posso pedir, ele está me trazendo mais dados aqui, ó, no Brasil. Aí ele vai falando aqui, ó, estudos mostram casos de violências aumentaram na última década de 3 mil para 13 mil em 2023. Aí a gente tem mais outros dados, há registro de incidentes em outras unidades da federação, onde o estudante matou o professor e feriu outros colegas no estado de São Paulo. E aí ele vai atrás de informação, tá certo? Eu posso pegar essa informação aqui e falar assim, eu vou fazer isso daqui a pouco. Acrescente essa informação no projeto. Aí ele vai ajustar o meu projeto e vai colocar essa informação lá, de uma maneira que cause um impacto lá na justificativa do projeto, ok? Vamos ver aqui a evasão na adolescência no Brasil. Aí ele traz aqui pra gente, ó, jovens entre 14 e 29 anos, cerca de 8,7 milhões não completam o ensino médio. Isso está relacionado direto à inteligência emocional. Abandono escolar cresce com idade de 15 aos 15 anos, em torno de 16%, e aos 17 chega a 19%. Isso aí, é claro, olha só, trabalho é a principal razão do jovem deixar a escola com 42%. Etapas com maior evasão. Ensino médio apresenta a maior taxa de evasão nas unidades básicas, na educação básica, chegando a quase 6%. Aí agora eu venho aqui para cidades satélites mais vulneráveis do DF. Está vendo como eu estou construindo aqui junto com ele, amarrando uma justificativa poderosa para o meu projeto? Estou pegando os dados do Brasil, pegando os dados do DF, para a gente trazer essa justificativa. Olha só, cidades satélites mais vulneráveis. Quais são? Ceilândia, Varjão e Estrutural. As 3 cidades mais vulneráveis. Tá vendo aí? Que massa! Com altos percentuais de vulnerabilidade social. Então, isso aí foi com base no DIEESE, ok? Isso aí não surgiu da sua cabeça nem da minha. Não tem nenhum preconceito aqui envolvido, querido. Isso aqui são dados. A inteligência artificial, ela é programada primariamente para executar comandos e avaliação de dados. Então, ela está pegando uma informação na rede e está trazendo aqui para a gente aplicar. Ceilândia, Varjão e Estrutural. Então, agora, diante dessas situações aqui, eu vou ver as escolas. Então, aqui estão as escolas educacionais nessa região. Ceilândia, ele está me dando escola classe 50, escola classe 47, escola classe 25.
Tá falando algumas de Samambaia que estão mais perto. Aí eu tenho aqui na estrutural, ciência educacional 1 e ensino fundamental. Então, olha aqui, ó, o resumo. Resumo para fortalecer a justificativa. Violência escolar no Distrito Federal, tal. Evasão escolar. Regiões de vulnerabilidade e escolas em áreas vulneráveis. Aí o que a gente pode pedir aqui agora? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode dar um novo comando. Qual é o novo comando? Vamos dar esse comando aqui? Quero que adicione essas informações de maneira estratégica a minha justificativa do projeto acima. Ponto. Refaça somente a justificativa e nada mais. Porque senão ele vai escrever o projeto todo de novo. Vamos ver aqui então. Justificativa, ó. Aí agora ele está trazendo a justificativa com base nessas informações. Vamos, enquanto ele está escrevendo aqui, ver a nossa justificativa lá em cima. Quanto foi? Ó, identificação, apresentação, justificativa. Ó, tá vendo a justificativa como é que foi aqui, ó? Ele trabalhou o aspecto da ansiedade, da depressão, o aspecto das emoções. E aí ele colocou aqui no contexto do Distrito Federal. Tá vendo aqui como é que foi? Bem pequenininho. Ele não trouxe dados. Agora, vamos lá embaixo? Vamos ver como é que ficou a nossa justificativa? Ó, olha a diferença dessa justificativa. Ó. Eu posso pegar aqueles dados lá de cima e colocar aqui embaixo, como eu posso simplesmente só usar essa justificativa aqui, ó. Então, a justificativa, ó, adolescência, fase marcada por transformações. Aí, logo em seguida, ele vem me trazendo dados no Distrito Federal. No Distrito Federal, levantamento do Sindicato dos Professores aponta que 97% já presenciou um tipo de violência. Lembra que a gente falou lá atrás? Aqui ele traz o dado, ó, Sindicato dos Professores. Aí, ó, além disso, dados divulgados pelo Correio Brasiliense. Tá vendo como ele busca referência? Isso aqui não é um achismo, isso aqui é uma pesquisa técnica, tá? Aí ele traz o aspecto do cenário nacional. Paralelamente à violência, estão os índices preocupantes. Aí ele vem trazendo dados do IBGE, aí onde ele vem falando um dado maior. E aí ele volta para o Distrito Federal, onde ele fala as regiões mais vulneráveis. Inclusive, por exemplo, se eu quiser desenvolver esse meu projeto em Ceilândia, Estrutural, Varjão ou algum outro lugar, aí essa informação aqui é importante. Essa informação ela não é importante se você vai desenvolver um projeto em outra cidade satélite. Aí não tem sentido você colocar essas 3 mais vulneráveis. A não ser que a sua cidade esteja, quem sabe, nos top 10. Quais são as 10 cidades mais vulneráveis do DF? Aí se a sua estiver dentro dos 10, aí ajuda a fortalecer a sua justificativa. Agora, se não está dentro, então não coloque essa informação. Não vai colocar nada que limite a sua atuação, ok? E aí, mas no final, então, ele traz o apelo, né? Diante desse cenário, torna-se evidente que a violência escolar e a evasão não são fenômenos isolados. E aí a gente apresenta o Caixa de Música como a ferramenta de solução, de ajuda nesse problema. Pessoal, vocês viram aí como é bacana essa ferramenta aqui que a gente usou hoje, o ChatGPT, só para a gente desenvolver esse nosso projeto? Veja, com toda essa minha aula, com todo esse tempo que eu levei aqui, essa nossa aula está tendo aí uma duração de 1 hora. Então a gente desenvolveu um projeto, vamos dizer que a gente usou 1 hora, que na verdade não foi 1 hora. Se eu estivesse fazendo ele aqui sozinho, eu conseguiria fazê-lo em 15 a 20 minutos. Mas com vocês, eu fui aí num passo a passo, fui conversando, fui mostrando, para te dizer que é possível você desenvolver projetos nessa área. É possível. Então, assim, ó,
Eu vou mostrar para vocês uma outra coisa bacana ainda em relação a isso aqui. Eu vou mostrar nessa aula ainda, eu vou mostrar aqui, faço questão de mostrar aqui agora, quer ver? Por exemplo, a nossa instituição aqui, a gente pegou essas informações, certo? Nós pegamos essas informações. Agora, imagina que a gente pode desenvolver um outro projeto, eu quero desenvolver um outro projeto. Então, diante dessas informações, eu vou fazer uma outra pergunta. Digamos que aqui o nosso projeto já está fechado, ok? Mas eu quero opções de projeto. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para ele, já para a gente caminhar para o finalmente da nossa aula, para o encerramento. Me dê sugestões de projetos a serem desenvolvidos em uma escola dessa região da estrutural. Então pronto, eu estou querendo para ele aqui, o que eu quero fazer aqui agora com você? Eu quero sugestões de projetos que a gente pode desenvolver, porque assim, eu desenvolvi com você o meu projeto, mas às vezes você está sem ideia, eu não sei o que eu posso fazer. Pronto, vamos descobrir agora. Me dê sugestões de projeto que a gente pode desenvolver na estrutural. Preventivos, formativos e estruturantes. Então, olha só. Redução de violência escolar, fortalecimento emocional, prevenção à evasão, desenvolvimento de protagonismo e engajamento comunitário. Então, ele não só me dá aqui sugestões, como ele vai falar um pouquinho de cada projeto. A gente pode fazer guardiões da emoção, que a gente vai formar líderes socioemocionais. A gente pode fazer escolas sem muros, olha só. Fortalecimento do vínculo entre adolescentes, famílias e território. Projeto Identidade e Futuro, projeto de vida e empregabilidade, esse é o foco, alunos do 8º ao 9º ano. Laboratório de Comunicação e Convivência, comunicação não violenta. Aí vem aqui, teatros, oficinas, oficina de masculinidade saudável, porque eu converso muito com o meu chat GPT sobre masculinidade, que eu desenvolvo alguns projetos nessa área, a sociedade de homens. Então aí ele trouxe aqui essa sugestão, tá? Bem induzido, bem tendencioso ele, né? Clube das Emoções, que seria uma extensão da caixa de emoções. Projeto Arte e Cura, que aí entra a oficina de grafite, música, slam, dança urbana, produção audiovisual. Jovens Mediadores de Conflito, que seria uma formação certificada. Programa Anti-Evasão, Fica Comigo na Escola. Escola de Líderes Sociais. Então, ele me deu aqui várias possibilidades de projetos que eu posso desenvolver. Então, a gente escreveu nesta nossa aula de hoje o nosso projeto, né? E como foi bacana poder fazer isso aí com você. Você viu que de forma muito simples nós conseguimos rapidamente, em 1 hora, escrever o nosso projeto. Isso aí, queridos, mostra como a inteligência artificial é uma aliada no seu dia a dia da sua instituição. Um projeto. O que nós vamos fazer na nossa próxima aula? Na próxima aula eu quero trazer para você como a gente pode usar essa ferramenta de uma forma bem dinâmica também em outras coisas. Tá certo? Então fica com a gente, porque essas nossas próximas aulas, elas vão trazer assim assuntos bem práticos de como você vai utilizar a inteligência artificial, ok? Então, eu sou o professor Wellington Ribeiro, eu quero agradecer aí a sua companhia que esteve conosco nessa videoaula. E olha, fica aí com a gente, ainda tem muita coisa boa vindo aí pela frente e você com certeza vai poder aplicar todo esse conteúdo no seu dia a dia da sua instituição, ok? Forte abraço para você e eu espero você na nossa próxima videoaula sobre inteligência artificial aplicada às OSCs.